Muito bem, eu sou Pedro Augusto, do blog Cidadão Cidade, o blog de entrevistas de Campinas. Eu estou aqui ao lado da Kênia Kemp, que é antropóloga. Ela vai nos falar a respeito de homofobia e seus desdobramentos na sociedade, nesse programa que é uma continuação da série sobre esse tema. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença. É muito importante para que a gente possa pensar, refletir, né, a respeito desse tema que é tão caro a esse blog e que merece destaque, principalmente em tempos que a gente está vivendo, em que parece que está havendo um grande crescimento de conservadorismo e é preciso haver uma reflexão sobre o que de fato vem a ser a homofobia. E a sua contribuição vem nesse sentido. Muito obrigado pela sua presença. Não, por isso eu me sinto muito lisonjeada de poder colaborar com o blog e com a discussão desse momento onde as pessoas estão precisando pontuar algumas questões muito importantes sobre a questão da homofobia no Brasil, que vergonhosamente nós somos índices de campeões internacionais de crimes de homofobia, né? Então tem que dar mais visibilidade a esse tema e tem que ser discutido mesmo. Agradeço pelo convite. Bom, o que é a homofobia? O que iniciou a sua compreensão através de aprofundamento de estudos? A homofobia, na verdade, o termo homofobia caiu em uso mais comum, tanto dentro da academia como na mídia, no jornalismo em geral, muito recentemente. Até pouco mais de uma década atrás, havia muita produção acadêmica sobre estudos de gênero, apontando, né, a questão da discriminação, do preconceito, do ódio contra os homossexuais, mas o termo homofobia ainda não era muito utilizado, não era utilizado de forma recorrente como é hoje, né? E não havia uma definição nem como campo de estudos e sequer como campo de luta política, de conquistas sociais, de direitos, em torno desse termo. Então, o interessante é a gente perceber que mesmo pessoas da academia que se dedicavam a estudar questões de gênero entendiam ou não tinham um espaço social para trazer essa discussão da homofobia para o centro da questão da discussão de gênero. Então, a questão de gênero ela era muito problematizada em aspectos super importantes para fazer um contraponto às opiniões que patologizavam, né, a conduta do homossexual, mas durante muito tempo a luta política contra a discriminação aos homossexuais não era encarada como um tema de discussão acadêmica. Apenas muito recentemente é que esse termo homofobia foi incorporado nas discussões da academia e foi quando todos, inclusive eu, que sempre me interessei por questões de gênero, tive a oportunidade de ter uma compreensão que não se tratava apenas de uma luta por direitos civis, mas de um tema importante para ser estudado, inclusive. E por que muitos tratam a sexualidade como uma opção e não como uma condição? Por que ainda existe essa ideia? É uma herança muito negativa que nós temos, né, de que o fórum íntimo da vida das pessoas, como a sexualidade, entre outras coisas, não deveria ser discutido publicamente. E que, portanto, da porta da casa das pessoas para dentro, aquilo que acontecia deveria ficar entre quatro paredes, não deveria ter um alcance de uma discussão social. Então, quem era a instituição ou qual era o campo de conhecimento que hegemonicamente respondia a isso? A igreja, né? Porque quem tomava conta da vida íntima das pessoas era a religião. Então as pessoas naturalizaram
a compreensão a respeito disso. E durante muito tempo foi uma das lutas, né, de quem tinha uma compreensão mais acadêmica, mais científica, mais racional e menos religiosa sobre isso. Foi muito difícil limpar o terreno dessa compreensão de que sexualidade era apenas uma questão de conduta pessoal e que, portanto, seria uma opção. Da mesma forma como se eu gosto de roupa verde ou amarela, ou se eu gosto de um carro esporte ou um carro sedã. Então isso parecia ser algo, era muito associado erroneamente pela igreja a uma opção pessoal e que era uma opção infeliz, negativa e que deveria ser corrigida. Então essa questão da opção até hoje se arrasta, né? Persegue muito a comunidade LGBT e traz muita confusão na compreensão do senso comum das pessoas de que o fórum íntimo faz parte de uma questão social muito mais ampla, de lutas políticas, de conquista por espaço, e que, sim, o que acontece entre quatro paredes deve ser discutido e não é necessariamente uma questão de opção. Não é fórum íntimo no sentido de que a minha vida é privada e ninguém tem nada a ver com isso. Foi muito difícil quebrar esse paradigma, né? E à medida que os estudos de gênero foram trazendo mais conhecimento e as pessoas foram tendo uma compreensão melhor disso, essa questão da opção a palavra opção passou a ser evitada exatamente para a gente não regredir a essa compreensão anterior de que isso é fórum íntimo e que, portanto, Deus julga você ou as leis da tradição julgam você e que, portanto, se você está errado, essa opção deve ser corrigida. Né? Como isso foi tratado durante tanto tempo, infelizmente. Uma página do grupo Quebrando o Tabu, em conjunto com a produtora, realizou uma experiência sobre homofobia e a forma como a sociedade se comporta perante uma violência verbal homofóbica direcionada a um casal de atores, né? O cenário foi em São Paulo, onde inclusive foi palco daquela tragédia que aconteceu na Avenida Paulista, né? Tão conhecida, né? E que tanto repercutiu, né? Para minha surpresa, a reação geral das pessoas foi contra os homofóbicos. Inclusive, eles apontando e falando se você é um homofóbico, né? No sentido de criticar. Você acha que a percepção da sociedade brasileira perante a homofobia está mudando, mesmo que lentamente? Ou você acha que isso é só um recorte? Não, eu acho que isso aponta uma mudança importante. Acho que houve conquistas significativas na última década e a visibilidade do movimento LGBT colaborou muito para isso, para trazer uma nova compreensão para o senso comum e para trazer pessoas aliadas a essa causa contra a homofobia e que agora conseguem se expressar publicamente, conseguem assumir essa posição sem se sentirem ameaçados, sabendo que tem uma parte da sociedade que apoia, né, essa visão contra a homofobia, que apoia a comunidade LGBT na sua luta por direitos, por conquistas de igualdade. E acho que essa cena, né, que aconteceu na Avenida Paulista é muito importante para marcar um momento mesmo e que teria que ser até mais explorado pela comunidade LGBT como um marco, né, de não aceitação, de não aceitar mais toda essa violência contra essa comunidade no Brasil, que faz vítimas fatais todos os anos e, além das vítimas fatais, no cotidiano essa perseguição de bullying, de humilhações, de constrangimentos, e sim, finalmente a população brasileira parece que está acordando e dando importância a essa questão, mas eu acho que ainda existe uma luta bastante
importante, lenta e longa pela frente, porque infelizmente o Brasil é não só um país de tradição muito machista, né? Logo as questões de gênero aqui, antes da gente falar na comunidade LGBT, o machismo é um impedimento para a compreensão da questão dos homossexuais, da comunidade LGBT, que impede avanços mais rápidos. Então, são várias frentes, né, de batalha. Primeiro contra o machismo, que ainda é um tabu na sociedade brasileira. As mulheres não entendem que elas fazem parte dessa cultura machista e que elas apoiam e reproduzem essa cultura machista. E o feminicídio que a gente tem visto no Brasil ultimamente, todos os meses, todas as semanas temos notícias de mulheres que perdem a vida, que são ameaçadas, que de alguma forma estão no centro dessa violência contra a mulher por conta do machismo. E o movimento LGBT, por consequência, acaba perdendo muito na discussão, né, na busca por direitos, enquanto essa luta contra o machismo não avançar também. Então, no Brasil, eu entendo que a gente tem uma luta que é de uma frente dupla, né? As mulheres heterossexuais deveriam dar muita força ao movimento LGBT e vice-versa, e a gente entender que essas questões de gênero estão juntas, o machismo e a questão dos direitos da comunidade LGBT. Né? Então, acho que é apenas um começo de uma luta onde a consciência das pessoas de fato está despertando, e que isso teria que ser muito mais debatido, muito mais trazido para o cotidiano da nossa cultura, para situações onde isso se tornasse algo absolutamente esgotado, um tema a ser revisto, até que a gente faça um avanço mais consistente. Porque esse apoio desse casal, acusando inclusive os homofóbicos lá na Avenida Paulista, é um marco, mas ainda é muito pouco no avanço que se propõe pela frente. Um termo que ainda é bastante recorrente, utilizado inclusive nos meios acadêmicos, é homossexualismo. Este sufixo ismo remete à patologização da homossexualidade. Não poderíamos também falar em homofobismo, como uma forma de patologizar essa fobia que tanto mal causa à sociedade? Essa questão do ismo, né, para mim ela tem uma dimensão muito maior do que à primeira vista a gente de fato poderia tomar dessa forma. Então, homossexualismo significa que, olha, tá aí mais uma forma da nossa cultura machista e homofóbica lidar com esse tema e barrar avanços. Mas eu entendo de uma forma muito mais ampla e profunda essa discussão, Pedro, porque se a gente tomar, por exemplo, na filosofia, né, quando você fala em capitalismo, feminismo, ambientalismo, é muito importante a gente pensar também que esse ismo está colocando esse prefixo que vem na frente aí no centro da discussão. Então, numa outra medida, a gente pode ter uma compreensão que o termo homossexualismo significa colocar as questões dos homossexuais no centro, e que homossexualismo não é apenas uma conduta sexual das pessoas, é uma conduta que abrange aspectos profundos da sua vida, né? De convívio social, de relações familiares, da luta por emprego. Então, o homossexualismo pode também ser visto como um termo positivo, benéfico aos homossexuais, no sentido de enriquecer a experiência do que é ser homossexual, né? Então, eu acho importante manter esse ismo, sabe? Porque nos coloca no centro de uma questão. Então,
não, ela pode servir para banalizar, mas é papel da comunidade LGBT, dos homossexuais, entender que esse ismo pode ser uma arma favorável, uma ferramenta a favor da causa por direitos. Tá? Vivemos em tempos em que as ideologias em geral sofrem ataque, como através do projeto Escola Sem Partido, né? Queremos evitar as ideologias nas escolas. Como você analisa a resistência com a chamada ideologia de gênero? O mais adequado seria falar em identidade de gênero? Tem uma... esse terreno todo, né, da discussão da identidade, ideologia de gênero, escola sem partido, isso é um grande pacote de coisas, né? Então, vamos aí por partes. Primeira coisa da escola sem partido e de não poder discutir, quer dizer, de ter havido uma reação da sociedade a essa discussão dentro da escola, né? Que é a busca de uma educação neutra, onde essas questões de conduta de gênero estariam ameaçando essa pretensa neutralidade, ao lado das posições ideológicas partidárias de esquerda, direita, centro, enfim. É uma infelicidade, infelizmente a gente tem que perceber que a escola sem partido é mais um aspecto que a gente tem que lidar nessa reação conservadora, nessa onda conservadora que a gente está vivendo no Brasil e no mundo todo, né? E eu acredito que a esquerda e os movimentos progressistas, as pessoas libertárias, não estavam preparadas para essa reação conservadora. Então, essa emergência dessa proposta da escola sem partido veio puxar o tapete de avanços de educadores, cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, historiadores, enfim, toda uma comunidade que já estava confortável nas conquistas em que a escola parecia ser um ambiente onde se promoveria a ideia de cidadania, de direitos humanos, de avanços sociais, de igualitarismo, e que isso parecia não ser mais um monstro na cabeça das pessoas, e isso não estava mais associado necessariamente à direita, à centro ou à esquerda, né? Então, a gente regrediu, né? A gente regrediu não só nos avanços dessas discussões de igualdade social, de justiça, mas a gente regrediu até na questão da discussão do papel social da escola, né? Então, tem sido um tema que a gente não pode abandonar. A escola não pode ser esvaziada dessa discussão das conquistas da sociedade, dos avanços democráticos, dos avanços de igualdade social, de direitos que a gente vinha conquistando. Então, isso é uma questão, né? Nessa sua pergunta, que é muito importante, que tem um monte de coisas aí. A segunda questão é sobre a ideologia e identidade de gênero. Então, houve uma briga, uma luta na nossa sociedade pela apropriação de determinados termos e conceitos. De tudo que eu tenho lido e assim, da minha necessidade de compreender todo esse quadro que se instaurou, né? O termo ideologia de gênero acabou ficando marcado pelas pessoas reacionárias que entendem que se gênero é uma ideologia, da mesma forma que sexualidade é uma opção, então eu posso questionar essa ideologia. Então, ideologia de gênero passou a ser um termo ruim
para quem defende direitos para a comunidade LGBT e para quem defende um avanço moral, cultural, filosófico da humanidade na busca da tolerância, da diversidade, da aceitação. Então esse termo ideologia de gênero passou a ser apropriado pelos conservadores, pela reação de conservadorismo que a gente teve na nossa sociedade, e que eles atribuem, portanto, gênero, se é uma ideologia, eu posso mudar. Então não é bom, então vamos, se é uma ideia que alguém está usando, ideologia pode ser uma inversão da realidade, então o gênero está invertendo, a discussão de gênero está confundindo as pessoas. E isso acabou sendo uma ferramenta, uma arma contra conquistas, né, da comunidade LGBT. Então, por tudo isso eu entendo que hoje o termo, o conceito identidade de gênero é preferível, porque a discussão de identidade não envolve um posicionamento ideológico, ou seja, se você é a favor e eu sou contra, então a gente não pode discutir, porque você não vai mudar a minha ideia, a minha ideologia, e eu não vou mudar a tua. Não, é identidade de gênero. É uma questão contra a qual você não pode argumentar, mas eu não gosto que seja assim, porque essa não é a minha ideia sobre gênero. Não tem uma preferência. Os estudos mostram, e o nosso conhecimento, não só da ciência, mas agora até apropriado pelo senso comum, entendem que identidade de gênero é uma questão importante para as pessoas, para os indivíduos, para todo mundo. Independente de ser de uma idade precoce ou avançada, em que ponto da sua maturidade, da sua biografia social você está, né? É uma discussão importante, diz respeito à identidade, algo que o sujeito precisa defender como algo importante para ser na vida, né? Para se desenvolver como ser humano, como pessoa, para desenvolver todos os âmbitos da sua identidade, né? E que remete a gente àquela sua outra questão anterior, de que porque não é opção, não é opção, é identidade de gênero, né? Então, homossexualismo, porque não diz respeito só a uma conduta íntima, mas a uma conduta de ser humano, da minha identidade como sujeito, da sua identidade, da de todos nós, né? Então, entendo que a gente deveria esclarecer muito as pessoas que gênero não é ideologia. Que ideologia de gênero é uma bandeira que está sendo erguida por pessoas que estão tentando descaracterizar a discussão da identidade de gênero como algo que eu posso ser contra ou a favor, e não é verdade. Não é verdade. Não é uma questão de ser contra ou a favor, é algo que existe, as pessoas são como são. E nós vamos ter que lidar com isso no nosso convívio social, nas nossas instituições, dentro da escola, no âmbito da família, no âmbito do direito do trabalho e assim por diante. Tá? Perfeito. Ao assistir um determinado programa televisivo que trata da homossexualidade de forma apelativa, é possível observar que na descrição de um homossexual alguns termos específicos são afeminado e não feminino, né? Trejeito e não jeito, né? Da mesma forma parece haver uma classificação que separa gays de homens, né? Ah, ele é gay, então ele não é homem. Ah, mas você é homem ou é gay, né? Como analisar a perpetuação da cultura excludente em relação aos homossexuais, inclusive na linguagem do dia a dia? Essa é a tarefa mais difícil, porque é a tarefa onde a gente encontra uma coisa muito difícil de ser transformada, que é a cultura. Então, as palavras, a linguagem, ela é incorporada pelas pessoas como uma visão de mundo. A forma como eu falo reflete a forma como eu penso sobre esse assunto. Então, se você é gay e não homem, e
isso me posiciona, quando eu digo a palavra gay, eu já estou excluindo essa pessoa da participação de uma outra categoria, que é ser homem ou mulher, né? Então, infelizmente, essas gírias, essas denominações pejorativas contra os sujeitos dessa comunidade, todos eles colaboram de uma forma infeliz para manter um moralismo, para manter uma dificuldade de mudar essa visão de mundo a respeito de identidade de gênero, e nos mantém nesse patamar anterior, onde a palavra opção ainda parece ser melhor, onde a palavra ideologia ainda parece ser melhor, porque eu posso combater. Então, é terrível, infelizmente, a gente ter que lidar com isso, porque está muito entremeado, faz muito parte como se fosse uma coisa mecânica para as pessoas, né? Elas não conseguem se livrar da palavra afeminado, gay, trejeito, logo elas não conseguem se libertar da maneira como elas pensam um homossexual, um trans, né? Qualquer pessoa que tem uma identidade não heterossexual, né? Então é um trabalho muito difícil, porque a linguagem ela expressa uma relação política, uma relação de poder das pessoas. Então, quando eu digo você é afeminado, eu estou usando um poder de te colocar num lugar inferior, de alguém que precisa ser rotulado e que, portanto, quem fala, quem expressa essa palavra, está usando esse poder, né? Da mesma forma como durante tanto tempo foi contra os negros, né? Serviço de preto, coisa de preto, e a palavra preto e negro tinha necessariamente uma conotação negativa, e que parecia que o outro sujeito não podia lutar contra isso, porque era uma coisa da natureza dele. Como que eu vou deixar de ter a cor que eu tenho? Então você é afeminado. Se alguém te acusa disso, como eu vou deixar de ser assim para agradar essa pessoa e dela deixar de me colocar nessa posição inferior, né? Então, infelizmente, a palavra banaliza uma prática terrível, que é essa relação de poder, né? Da sociedade conservadora contra qualquer forma diferente da gente compreender, expressar e representar culturalmente a identidade de gênero, as identidades de gênero, né? As múltiplas identidades. A visão deturpada que as mídias televisivas em geral passam sobre a sexualidade atrapalha no processo de trabalho educativo contra a homofobia? A mídia sempre é um tema espinhoso, né? Porque ao mesmo tempo em que ela promove conscientização em muitos aspectos positivos, ainda não existe uma fórmula da mídia atual onde ela não banalize, onde ela não faça caricaturas, onde ela não continue promovendo que a ideia de que a palavra afeminado e trejeito é uma forma correta de expressar e de falar a respeito das pessoas, né? Então, a mídia ela tem esse papel, esse duplo sentido, né, de ação na sociedade, de comunicação que pode ser transformadora, mas ao mesmo tempo e conflituosamente ela está mantendo algo. Então, uma minoria das pessoas acaba usando a mídia e entendendo a mídia como um espaço de transformação social. Mas, via de regra, a mídia está muito associada e está muito comprometida
com os poderes instituídos, né? Seja esse poder moral, religioso, econômico, político e assim por diante. Então, no frigir dos ovos, ela vai escolher um lado. E o lado que ela vai escolher não é o lado de ser defensora da notícia, imparcial, e que está defendendo o cidadão e que está promovendo para o cidadão uma informação genuína. E sim vai defender os seus interesses de sobrevivência nesse sistema, né? Então, a mídia é um assunto que não só a comunidade LGBT e a luta contra a homofobia tem que agarrar e enfrentar, como de resto todas as lutas pelos avanços democráticos, sociais, progressistas na nossa sociedade, né? De avanço em todos os sentidos que a gente possa enfrentar, né? Então, a mídia, sim, ela deve ser utilizada, mas nunca a gente pode deixar de discutir o que a mídia está fazendo. Então, é como a gente falar da banalização da violência, né? É bom deixar a criança e adolescente assistir, se expor a esse excesso de violência nos filmes, nas minisséries, na novela. E finalmente hoje a gente tem uma compreensão. A exposição à violência não é o mais comprometedor. Claro, é ruim se expor à violência, mas uma vez que ela acontece, o importante é cadê os pais, cadê a família, cadê a escola discutindo que violência é essa? E como lidar com essa violência? Então, quando a mídia expõe a comunidade LGBT, fala sobre as mais diversas formas de expressão social, cultural, intelectual, política dessa comunidade, de trans, de homossexuais, o que a gente tem que trazer de bissexuais, o que a gente tem que trazer à tona? Uma discussão. Uma discussão. A própria comunidade LGBT é que tem que ser um elemento ativo, né, de discutir, olha, tal personagem na novela, o que tem de positivo, o que tem de negativo nele, cuidado gente, atenção, isso está servindo para reforçar caricaturas, para reforçar uma coisa que parece que todo homossexual e portanto gay tem que ser engraçadinho, e ele tem que ser o personagem que traz diversão naquela cena. Então cabe à própria comunidade gerar essa discussão, né? E promover um debate, não abandonar jamais a mídia, mas ocupar essa mídia com esse debate e fazer as pessoas se tornarem mais conscientes, né? Não é impossível, não é impossível, é muito difícil porque a gente está lutando contra uma empresa muito grande, a comunicação midiática ela é muito forte e ela é muito sedutora e ágil tecnologicamente falando, em termos de linguagem e de recursos, né? E ela deixa as pessoas um pouco reféns dessa sedução toda que eles fazem e elas não querem muito pensar sobre a mensagem que elas estão recebendo, né? Então, contanto que tem audiência, né? Contanto que tem audiência. Então, cabe à comunidade LGBT se manter ativa, trazendo para dentro da mídia, se fazendo representar dentro da mídia de alguma forma, através de instituições formais, seja através de gerar notícias e promover ações que abram espaço na mídia para se colocar essa discussão, né? Eu acho importante. A educação é vista em geral como algo necessário para uma sociedade que pretenda ser mais reflexiva, que possa dar condições de desenvolvimento, da busca pelo conhecimento, dando condições para atingir a autonomia intelectual
e inclusive formar pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho. Porém, em 2011, após o governo federal lançar a campanha Brasil Sem Homofobia, com um material denominado Escola Sem Homofobia, também chamado denotativamente como Kit Gay, né? Seria distribuído nas escolas, contendo curtas, metragens, contendo conteúdo que trazia a questão do gênero, né? A respeito da diversidade e do respeito, né? Entretanto, houve grande movimentação por parte da bancada evangélica que acabou pesando na decisão presidencial de aportar o projeto. E até aproveitando essa mesma pergunta, o gancho dela, recentemente a gente viu também uma perda, né? A partir do momento que o Ministério da Educação retira a homofobia das questões que estão debatidas nas escolas. Então, como que você observa esse processo do Estado, ao mesmo tempo ter alguns projetos, mas parece que dá com uma mão e tira com a outra? Como que você observa isso? É interessante, né, a gente observar esse movimento em que houve uma tentativa, porque a comunidade profissional escolar, e eu me refiro a essa comunidade desde professores do ensino básico, né, e fundamental, e médio, e do ensino superior, não só professores, mas os planejadores, os avaliadores, as pessoas que de alguma forma estão acompanhando esses processos da educação escolar no Brasil, da educação formal, elas ocupam lugares estratégicos, né, de poder político em alguns mandatos, e elas são muito esclarecidas, elas entendem que há um movimento mundial, inclusive os documentos da Unesco sobre escola para todos, inclusão da educação para a vida, os 4 pilares da educação, aprender a fazer, aprender a ser, enfim, existe um movimento mundial em que a educação tem sido valorizada como um instrumento de promoção de desenvolvimento humano. Hoje sabemos disso e hoje toda a comunidade educacional mundialmente entende que a educação promove desenvolvimento humano. E todos querem índices melhores de desenvolvimento humano, porque isso significa uma sociedade melhor para todos, onde as pessoas estão vivendo bem. Entretanto, cada vez que se toma uma iniciativa, e principalmente em temas muito polêmicos, como essa questão de gênero, dentro da escola, isso mobiliza setores da sociedade que antes não percebiam que a educação estava tão determinada a promover esse desenvolvimento humano e que essas questões de inclusão, não só de deficientes, a inclusão econômica da fome, acabar com a fome, incluir para a escola inclusão digital, e inclusão de gênero, inclusão racial, e que tudo isso vinha num único pacote, né? Então acho que durante muito tempo os setores reacionários da sociedade, conservadores, não se deram conta de que se eu estou incluindo raça, eu estou incluindo economicamente, eu estou incluindo gênero também. Então, no momento em que a escola dá um passo adiante e promove essa inclusão de gênero como um debate da educação formal, da educação escolar, esses setores reacionários da sociedade imediatamente se organizam e barram esse avanço. Então, eles estão mandando a seguinte mensagem, né? Olha, é importante a inclusão econômica, é importante a inclusão de deficientes, mas vamos deixar essa questão de gênero para depois, porque isso é um assunto de uma minoria, não interessa para o resto da sociedade. Então, infelizmente, a gente tem um recuo, né? E a escola, que seria um lugar
onde o esclarecimento poderia se sobrepor ao preconceito, a esse moralismo entranhado, né, na cultura brasileira, poderia mudar valores das próximas gerações. Então, infelizmente, isso não aconteceu e a escola vai continuar sendo um espaço não participativo dessa luta, né, por inclusão de gênero, da questão da identidade de gênero como algo importante para a nossa sociedade. Acho que vamos levar ainda mais algumas décadas para, de novo, retomar esse trabalho. E eu tenho certeza que a maior parte dos educadores, das pessoas que fazem políticas públicas para a educação, estão atentos a isso, entendem que foi um retrocesso, entendem que foi um recuo, infelizmente contra a vontade deles. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu até, na verdade, tem mais coisas que gostaria de perguntar, evidente, porque é um assunto muito rico, sabe assim, que sempre traz mais questionamentos, e eu acho bom que seja assim, porque é sinal de que trouxe muito conteúdo para a gente pensar, para a gente refletir. Eu gostaria de deixar também claro que eu vou deixar, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, vou deixar um link embaixo da entrevista para as pessoas poderem conhecer. Ok. E muito obrigado, foi realmente muito esclarecedor e trouxe um olhar diferente a respeito da palavra homossexualismo. Eu achei fantástico poder pensar sobre o ponto de vista que você falou. E muito obrigado mesmo. Ok, eu que agradeço e espero que todos que tenham visto essa entrevista participem desse movimento, né, que a nossa sociedade está precisando muito, trazer essas discussões de inclusão, de igualdade, como um elemento que faz parte de um resgate, né, da sociedade, da cultura brasileira, de toda essa crise institucional em que a gente está se encontrando nesse momento, né? Então, me coloco à disposição de todos para um bate-papo, para esclarecimentos, e agradeço ao Pedro pela entrevista. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. É isso aí, até a próxima. Até a próxima.